Bem, pessoal, depois de percebermos que é possível aprender Java utilizando recursos bem minimalistas, né? A gente vai compartilhar com vocês alternativas mais robustas, onde você poderá escolher ferramentas de acordo com a sua fase de estudos ou iniciativas de projetos, tá? Conforme retrospectiva, nós já conseguimos através de um link online. Então a gente tem esse site, o OneCompiler, onde a gente consegue simular a execução de nossos códigos utilizando a linguagem Java. Então aqui você coloca a sua implementação ou seu código de estudos e aqui você vai clicar em Run e ele vai processar o resultado aqui abaixo, né? Conforme vocês podem perceber, é muito simples a gente praticar uma linguagem tão robusta como Java através de recursos online via navegador. Mas é importante você, a partir de agora, conhecer a possibilidade e as ferramentas mais utilizadas para essa finalidade. Então, se você vem de uma abordagem acadêmica, é muito que relevante que você conheça a ferramenta NetBeans. Então, esta ferramenta ela tem uma proposta mais acadêmica apresentada nas faculdades e ela é essencial para a sua jornada de estudos. Para quem vem do ambiente corporativo, eu tenho absoluta certeza que você já se familiarizou com Eclipse, com Visual Studio Code ou com o queridinho das ferramentas de desenvolvimento integrado, que é o IntelliJ pela empresa JetBrains. Então aqui nós temos inúmeras ferramentas, mas todas elas apresentam o mesmo objetivo: você poder ter uma ferramenta completa para praticar e em breve estar criando os seus projetos reais. O processo é muito simples, né? Você vai escolher uma dessas ferramentas. No nosso curso a gente vai utilizar o IntelliJ, onde você pode clicar aqui em Download, ou se você tiver em toda a página, você vai procurar a etapa de Download, você vai escolher o seu sistema operacional, tá bom? E aqui você vai realizar o download. Basicamente, antes, o IntelliJ ele tinha dois tipos de instaladores. Nós tínhamos a versão paga e nós tínhamos a versão Community. Mas conforme a atualização no site, a gente vai comprovar a partir de agora, aparentemente é um único instalador e ele deverá gerenciar quando você deve adquirir a licença. Se você é um estudante e tem informações relacionadas à sua plataforma de estudos, você também pode adquirir a sua versão Education acessando todos os recursos gratuitos, tá bom? Então a gente já realizou o download, então está aqui na nossa aba de downloads, vou colocar aqui, ó. Vejam só, eu tenho um IntelliJ 2025.3.2, essa é a versão. Então vou executar aqui, vamos aguardar aqui a instalação, ó. Ele vai carregar e tudo mais, né? Então vamos aqui fazer a instalação do zero a partir de agora, tá bom? Então demora um pouquinho mesmo, ele vai estar realizando aqui as etapas de instalação. Vamos confirmar. E aqui o processo é bem simples. Vamos realizar aqui, clicar, né? Criar o ícone na área de trabalho, fazer a instalação e o processo é bem simples. Agora é aguardar este processo. Enquanto está realizando a instalação, uma particularidade quando a gente está utilizando Java que não é online, nós precisaríamos baixar a JDK, que a gente vai mostrar aqui, ó, que é o compilador, a estrutura de ferramentas de componentes para desenvolvimento na linguagem Java. Então é através da JDK que o Java interpreta o nosso código. A gente escreve o código através de uma IDE ou via bloco de notas, que não é tão produtivo, né? E aqui a gente precisaria da JDK, que é fornecido pela empresa Oracle atualmente. Nós temos vídeos ilustrando, né, como instalar, como configurar, mas como a gente está utilizando uma IDE, essas IDEs elas já possuem uma JDK interna, então a gente não precisa fazer configurações adicionais neste primeiro momento. O que a gente quer mostrar aqui para você é que com processos simples você conseguirá ter uma ferramenta e começar a mergulhar nessa jornada que é aprender a linguagem Java, tá bom? Mas aqui a gente deixa dentro da nossa plataforma informações adicionais onde você poderá conhecer um pouquinho mais dessas respectivas ferramentas que a gente costuma estar incentivando a você desenvolvedor, né, ou futuro desenvolvedor,
conhecer quais uma dessas ferramentas e por que nós temos algumas alternativas e como o mercado se posiciona diante delas, tá bom? Então aqui a gente traz uma explicação sobre cada uma delas, a sua usabilidade, lembrando que a gente está utilizando o IntelliJ, tá? Enquanto realiza o download, vamos trazer um pouquinho mais de informação. Conforme mencionado, vou fazer um exemplo aqui para vocês perceberem, pessoal. Programação na linguagem Java, ela é muito simples. Você vai escrever um código e esse código precisaria ser compilado. E esse é o papel das nossas ferramentas de desenvolvimento. Então, você pode basicamente praticar, vou colocar aqui, ó, public class, minha classe, depois a gente vai explicar essas nomenclaturas, e aqui você já tem a sua classe, certo? Dentro da sua classe, você precisará, nós chamamos de método principal. Método principal, tá? E esse método principal, a gente chama ele de main, né? Ele é conhecido como método main, que ele possui uma estrutura de execução inicial. Então, basicamente, o que a gente vai sempre estar utilizando nos nossos exercícios são classes, que essas classes possuem finalidades específicas e elas terão um método principal para ser executado. Quando você for partir para um projeto real, que esse projeto tem inúmeras classes, vamos dizer assim, basicamente, só uma classe precisará ter um método principal. Então, já fica aqui, né, uma antecipação de regras básicas para a gente ter uma familiaridade logo a seguir. Então, vamos ver se aqui nós já conseguimos concluir a instalação, estamos quase lá. Para que a gente não perca tempo, né, para a gente acompanhar aqui, a gente recomenda também que se você quiser continuar utilizando o Omni Compiler, muitas das vezes você está estudando ou está tendo aquele insight de forma remota, né? Você não está tendo acesso ao computador, você via celular, você pode acessar esse link e fazer a prática, né? Testar aquela sua ideia naquele instante para chegar a um denominador. Então, muitas das vezes, com a ausência de computador, essa abordagem de usar um compilador online, você também poderá continuar praticando a sua abordagem no que se refere a aprimorar constantemente o seu conhecimento na linguagem. Mas é esperado que a gente tenha uma ferramenta, então a gente vai finalizar aqui, ó, e essa ferramenta deve estar agora na nossa área de trabalho um link e também você deverá ter no seu menu iniciar. Então vamos conhecer aqui a nossa estrutura inicial executando a nossa IDE, né? Então aqui é uma inicialização da ferramenta, ela vai pedir para que permita alguns acessos dentro do nosso sistema operacional. A gente vai realizar o skip, né? Eu não quero importar nada neste momento, eu quero criar um projeto do zero. Então aqui ó, é importante a gente ter uma familiaridade nesta telinha, tá bom? Eu vou clicar aqui em New Project, vejam só, e aqui ele vai abrir informações para colocarmos características sobre o nosso projeto, tá bom? Então aqui ele está fazendo as devidas configurações. Observem que aqui é importante neste primeiro momento a gente definir alguns parâmetros, né, alguns ajustes necessários. Então nesse primeiro momento a gente vai usar o Build System IntelliJ, que é um projeto Java comum, tá? E aqui a gente vai colocar o nome do nosso projeto. O nome do nosso projeto é configuração de ambiente, né? Ou configuração de IDE. Então vamos colocar configuração ambiente. Aqui você vai poder selecionar um diretório. Neste primeiro momento, nós não vamos pensar em diretório, pode ser em qualquer diretório do seu sistema operacional. Tá? Mas em breve, os próximos projetos, nós vamos ter um diretório raiz, onde todos os outros projetinhos farão parte do mesmo diretório, para que a gente tenha uma melhor organização aqui, né? Caso a gente feche o sistema, tenha que abrir novamente e precise se localizar aonde estão os nossos arquivos. Conforme mencionado, lembra que aqui ó, ele já vai baixar uma JDK. Conforme os meus exemplos anteriores, eu já tenho inúmeras JDK dentro do meu computador, certo? Então já houve esse download, então você pode pedir para ela continuar baixando uma nova versão, vejam só, a versão 25 ou outras versões, e aí se você está iniciando no primeiro momento, basta você clicar em Download JDK, que ele vai também realizar o download e configurar uma JDK para você.
Então a gente vai usar essa 22, é só para a gente configurar o ambiente. Não esqueça, né, que sempre tem que marcar o download, porque vai ser a primeira execução de vocês. Tá? Então aqui a gente vai criar e assim a gente vai colocar, né, o nosso primeiro Hello World dentro de uma IDE. Olha só, pessoal, como é legal a partir de agora a gente ter uma ferramenta exclusiva para aprender a linguagem Java. Conforme mencionado aqui, ele está mencionando, né, está confirmando que nós estamos numa versão trial e depois a gente precisa fazer a ativação para a versão community. Então, em breve, a gente vai trazer um outro vídeo só para deixar essa nossa versão community e você poder usar todos os recursos de forma gratuita, tá bom? Então, vou fechar aqui nesse primeiro momento e observem que aqui dentro do projeto, no diretório dos meus usuários, vejam só, né, que a gente não mudou o diretório, a gente tem essa pasta idea, que é da nossa IDE, e aqui a gente tem a estrutura do projeto. Então, todos os nossos códigos, eles precisam ser inseridos inicialmente na pasta src, e esse nosso arquivo ele se chama main, e ele já tem algumas instruções para a gente executar, para a gente avaliar e assim por diante. Claro que esses conteúdos em verdinho aqui são sugestões, né? São informações. O que importa é essas informações a nível de código que eu estou destacando aqui para vocês. Ó. Então, esse é o nosso código. Vamos tentar criar uma outra classe para ver se não tem essas informações adicionais. Vamos só verificar aqui. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um New Java Class. E aqui eu vou chamar de meu sistema. Né? Meu sistema. Vamos confirmar. Prontinho. E vejam só, agora está mais limpinho, né? Era o que eu queria mostrar para vocês, tá? E aqui a gente precisa ter o método main, o método principal, aquele método que vai permitir que esta classe, né, este arquivo seja executado, tá? Então depois a gente vai explicar qual é a diferença de uma classe convencional e uma classe que realiza execuções do sistema. Para isso, utilizando o conceito de autocomplemento ou IntelliSense, a gente pode usar expressões que abreviam o nosso código. Mas é claro, isso a gente vai deixar para o segundo momento. E aqui a gente vai escrever literalmente o nosso método principal. Então, eu vou colocar aqui, ó, public void static, né? Ou static void. Às vezes, né? A IDE vai avisando a gente se está sendo um código certo ou errado. A gente pode olhar aqui, né? Então, public static void main. Neste momento, eu vou criar o método main, e todo método ele precisa ter esse parênteses para receber argumento ou não, e aqui ele também precisa de chave, que é o corpo do método. Na aula de estruturação, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhes sobre isso, tá? E aqui, para que esse método seja um método executável, ele espera parâmetros, e esses parâmetros ele tem essa estrutura que a gente vai explicar em breve. Então, ele precisa ser string, vejam só, um array de argumentos. Então, vejam só que só o fato de eu criar um método conforme esperado, a IDE já mencionou que esse método é executável. Então, se eu executar essa classe, ela vai compilar, ela vai fazer todo o processo pela JDK, mas nada vai acontecer porque nós não implementamos, né? Nós não colocamos nenhum código para que possa ter a sensibilidade que o nosso programa foi executado. Então, eu vou colocar aqui a nossa classe system.out e a gente vai explicar também toda essa abordagem, println. E aqui eu vou colocar uma mensagem muito intuitiva, executando nosso programa pelo, né, IntelliJ, que é a nossa IDE. Então, vamos ver se isso vai ser executado e apresentar aqui no nosso console. Então, eu posso vir aqui dar um play, você pode clicar e dar um play. Se preferir, você pode clicar com o botão direito e também clicar em Run, meu sistema, método main. Olha só que legal, né? Então, vamos ver se a nossa IDE está configurando, baixando, né, as dependências, realizando o nosso código. E aparentemente, vejam só, aconteceu aqui a execução do nosso programa e exibiu a nossa mensagem. Se a gente quiser confirmar, vamos colocar aqui, ó. Executando o nosso programa pelo IntelliJ e foi um sucesso. Vamos supor que esse será o código, né?
o resultado. E foi um sucesso. Você pode clicar aqui, você pode clicar aqui, ou como agora a gente já executou uma vez, você pode dar um play aqui, ou clicar na baratinha que a gente vai explicar quando a gente vai falando sobre modos de debug. Então vamos ver, executar, vai compilar novamente e agora a nossa mensagem foi atualizada. Então basicamente era isso que a gente queria mostrar para vocês, o mínimo necessário para você praticar Java utilizando uma ferramenta robusta quanto a IntelliJ IDEA. Então no próximo vídeo nós iremos trazer muito mais conteúdo legal, galera. Um abraço a todos vocês.